Olha só, todo começo de mês, nós fazemos aqui o Power Ranking. É aquela discussão de um G4 e de um Z4, você tá ligado? Só que a gente faz de mês a mês, né? Então agora nós vamos pro mês de abril. Acorda, Domênico. Não, Z4 e G4 do mês de abril. Vamos dar uma passadinha no Power Rank de fevereiro pra cá? Só pra dar uma lembrada? Fevereiro nós tivemos um G4 de G. De Flamengo em primeiro, Corinthians em segundo, Atlético em terceiro, Vitória em quarto. O Z4 de fevereiro foi Mirassol em 17º, Sport em 18º, Cruzeiro em 19º, Botafogo em 20º. Aí fomos para março. Março nós tivemos a manutenção do Flamengo em primeiro. Flamengo bicampeão já. Flamengo bicampeão do mês. O Bahia chegou ali na segunda colocação, o Inter apareceu na terceira e o Atlético desceu uma posição só, mas se manteve no G4. Z4 teve Bragantino na 17ª, Mirassol no 18º, Fluminense 19º e o 20º Vitória. Começaremos então no Z4 do mês de abril, Grice. Ó, com a quantidade de treinador que espirrou, Fluminense, Santos e Grêmio merecem estar no Z4? Não, o Fluminense reagiu, hein, Marcos? Reagiu? O Fluminense reagiu. O Fluminense teve 6 vitórias Renato, em 9 né? jogos no mês. Renato apareceu lá e salvou. O Fluminense já tá com 10 pontos. Mas no e o Campeonato Grêmio e o Brasileiro. Santos? O Grêmio e o Santos eu acho que são candidatos a estar nesse G4 aí. Pra mim, né? Nesse Z4. O pior pra mim é o Fortaleza. Fortaleza? Fortaleza também 9 tá jogos, mal. nenhuma vitória. Muito ruim o mês do Fortaleza. Então vamos colocar o Fortaleza aí na 20ª colocação. Pra mim o Grêmio é o 19º, hein, gente? É porque o Grêmio salva ele a Sul-Americana, né? Aos trancos e barrancos ele não perdeu na Sul-Americana. mas ainda. 2 o- vitórias e um empate. Aí no brasileiro ontem na Copa do Brasil já tomou um sapeca do CSA. que contou e ainda é ainda abril. de abril, verdade. 30 de abril. E no brasileiro, os últimos 5 jogos, empatou um e perdeu os 4. Aí, ó. Na verdade, Olha, ele só ganhou do Galo. Eu colocaria, Só Só ganhou ganhou do do Galo. Atlético no eu brasileiro. colocaria pra competir com Fortaleza ali o Sport. Eu desceria o Sport. Pra mim eu teria Sport Nossa, e Vitória Sport. ainda antes do Grêmio. É? O Vitória, Vitória? 8 jogos, só uma vitória no mês, bem ruim na Sul-Americana também. A Sul-Americana Mal no tropeçou. Brasileiro, mal na Sul-Americana. Vou até colocar em 19º, eu colocaria o Vitória. Mas o Santos não vai estar no Z4, então? Pra mim, não. Não? O Vitória Não. tem dois empates e uma derrota na Sul-Americana. Tá ruim, bem Pois ruim. é. O Vitória tá mal no Brasileiro, mal Eu na acho que dá pra Sul-Americana. fechar aí Vitória, Grêmio, Vitória, Sport e Grêmio. Eu também acho. Então Grêmio em 17º, Concordo. Sport em 18º e Isso. Vitória em 19º. Isso. Fechamos Isso. então aí. E aí, e o que menção é. honrosa aí pra Atlético, Vasco e Santos. Exato. Atlético, Vasco e Santos. Os 3 muito mal no O mês. que O Atlético, sal- 9 jogos, só 2 vitórias. O Santos, 5 jogos, 1 vitória. O Vasco, 5 jogos, 1 vitória. Juventude também, 5 jogos, 1 vitória. Bem ruim o retrospecto no mês. Tem muito time mal. Muito time mal. Esse mês de A verdade abril, é essa. esse mês de abril, o Z4 Podia aí... fazer um Z8 aí tranquilamente. Poderia, É fácil. poderia. O que salvou o Galo foi a Sul-Americana aí, com uma vitória e 2 empates. Senão ele perfeito. estaria aí. O Atlético, o Atlético poderia estar ali na 16ª, hein? Se tivéssemos ali O Atlético, pra na mim, seria porta da zona. 16º. Na porta da Hoje. zona de rebaixamento. Mas se 16º livrou. seria o Santos, o Atlético seria 15º. O que o Santos também foi péssimo. Vamos pro G4. Manutenção do Flamengaço classificadaço na primeira? Pra mim, o Palmeiras. Palmeira, é né? primeiro. 9 Palmeiras. jogos, 8 vitórias no mês. O Palmeiras. E Incrível tem o 3 mês do vitórias na Palmeiras. Libertadores. É o único time com 100% de aproveitamento. na Não, e vem Libertadores. bem na Libertadores, no Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil ontem venceu fora de casa o Ceará. O abril do Palmeiras foi incrível, cara. Exato. Perdeu o último jogo agora Perdeu no pro Brasileiro. Bahia no Brasileiro, em casa, que foi um tropeço, mas ganhou os outros 8 jogos. O mês do Palmeiras foi impressionante. Palmeiras, e pra mim, Palmeiras segundo Flamengo. O isso. Flamengo em segundo. O Flamengo teve 2 goleadas esse mês, né? Goleou o Juventude. Juventude e goleou o Corinthians. No É que mês o do Flamengo foi muito bom também. O Flamengo tropeçou na Libertadores, tem uma vitória, uma derrota e um empate na sequência, né? Então tem 2 jogos que não ganha na Libertadores, por isso ele tá um pouquinho abaixo do Palmeiras aí, nessa minha análise também. Então mantivemos o Flamengo ali no G4. Flamengo nos 3 meses presente no G4, hein? Porque em fevereiro foi o primeiro. Certamente vai ser o único. Março ficou em primeiro e agora em abril em segundo. Terceira colocação, vamos pra... Agora eu acho que tem Eu ninguém manter- destacando, tá? Eu manteria o Tem um Inter. bolo, tem um bolo. Tem muitos times que estão oscilando aí. Pra mim, em terceiro aí é o São Paulo. Não perdeu nenhum jogo no mês. E muitos empates. Tem muito empate, mas não perdeu nenhum jogo no mês. 4 vitórias e 5 empates em 9 jogos. Volume grande de jogos sem derrota. Pra mim seria o São Paulo aí o terceiro. E olha que não tá jogando tão bem, não né? tá jogando tão bem. Você Mas vê não que tem não ninguém tem jogando tão bem. Porque tinha assim, o Inter ainda joga bem.
Mas o Inter já teve um mês mais complicado, né? O Inter chegou a ficar 4 jogos sem ganhar nesse mês, já foi um mês mais difícil. Mas e o São Paulo tem Botafogo? Como é que tá esse Botafogo aí? Não, o Botafogo Botafogo- não Não? fede nem cheira. O São Paulo meio tem de 7 tabela. pontos na Libertadores. Isso chama atenção. Mesmo não jogando tão bem, ele tem 7 pontos na Libertadores. Dá dó de pôr o São Paulo aí, porque o São Paulo não joga bem. Pois é. Eu Mas E o manteria- Bahia, gente? Não. O Bahia teve Bahia- um O momento Bahia teve ruim. um mês bom também. não. 5 vitórias em 9 jogos esse mês, ganhou do Palmeiras fora. Isso. O Bahia só perdeu pro Cruzeiro esse mês, né? Não, Foi é uma líder derrota- na Libertadores, pô. No grupo dele, Sim, aquele grupo no da grupo morte. mais difícil. É. O Bahia eu acho que pode estar aí em quarto. O inicinho do mês do Bahia foi ruim, que foi entre os jogos ali com o Cruzeiro. Que ele pegou ali uns 4 jogos com muita dificuldade, depois voltou a engrenar. Mas assim... Mas foi ruim em resultado, né? Porque assim, ele jogou muito bem contra o Inter, em casa empatou na Libertadores. Teve alguns jogos que ele jogou bem e não Contra ganhou. o Cruzeiro foi o Eu pior ponho jogo o do Bahia Bahia. aí, talvez até na frente do São Paulo. eu também é coloco na verdade. frente do São Paulo. Eu gostaria muito de colocar, porque eu acho merecido, apesar de ter ganhado só um jogo no mês, dos 5 que fez, do Mirassol aí. Bravo, cara. Eu sei, eu entendo. Bravo. Mas aí merecer um G4, eu entendo. Pra campanha, é o menos com... faz mais com menos. Mas aí merecer Mas um por G4... mim podemos fechar, hein? E outro que eu acho que Bragantino. merecia muito o Bragantino. Bragantino. 5 jogos e 4 vitórias no mesmo. Belo O Bragantino trabalho do também Seabra. muito bom. A reação do Seabrismo. Bragantino no Brasileirão é muito boa. Mas O dito isso, Seabrismo tá a todo vapor. vamos colocar o Bahia em terceiro, São Paulo em quarto, e aí se fosse um G6, poderíamos ter Mirassol e Bragantino. But, vamos fechar então aí? Pode ser, por mim pode, Pode ser. Pode ser Bahia fechou. em terceiro, O amigo. Bahia em terceiro, o Isso. produtor. E o São Paulo em quarto. Fechamos então o G4 do mês de abril. Primeira vez do Palmeiras, hein? Primeira vez do Palmeiras em primeiro lugar, segundo Flamengo, terceiro Bahia, quarto São Paulo, no mês de abril. O mês de abril horroroso foi para Grêmio, Sport, Vitória e Fortaleza. Lembrando que Sport já aparece 2 vezes no Z4, Mirassol apareceu 2 vezes, se recuperou esse mês, e o Vitória nos 2 últimos meses no Z4.